paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, saudades do nosso canal. Nós estávamos com um probleminha aí na configuração, nas habilitações, mas agora já está ok. E louvado seja Deus que estamos reunidos no nome santo do Senhor Jesus para orarmos, para ouvirmos a palavra, o recado de Deus para as nossas vidas nessa noite. E Deus é tão fiel, tão amoroso, que hoje Ele já traz a cura, a libertação, essa situação que você está vivendo. Eu tenho certeza que o Senhor entra com a espada de fogo, cortando e anulando todo mal, todo julgo, toda e qualquer manifestação contrária aos propósitos do Senhor na tua vida, na tua casa. E o Senhor me dá uma palavra de abertura que está lá em Romanos, aleluia, Romanos 10:11. O apóstolo Paulo, que escreveu, diz assim, Romanos 10:11, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Glórias a Deus, você não será confundido nesta situação, porque hoje o Senhor entra renovando a tua fé, porque o controle emocional é um atributo da fé. E quando nós estamos no meio de uma tribulação, no meio de uma angústia tão grande que dá vontade de explodir, mas nós temos que ter a convicção que a peleja ela é do Senhor Jesus, ela não é nossa. Se colocarmos as nossas mãos, nós não teremos força, mas Deus conhece a mente e o coração do nosso inimigo. Deus conhece, sabe como quebrar as cadeias, como movimentar as águas e fazer com que tudo volte ao normal. Nós não conhecemos nem a mente nem o coração de ninguém. Por isso que quando entregamos para Deus, quando paramos para analisar que nós temos um Deus poderoso que peleja por nós, que morreu na cruz por nós e tem o maior prazer em nos abençoar. Então coloca o teu coração, abre os teus olhos espirituais, o teu coração a ouvir a palavra, a receber a unção de vida, a unção de paz, de saúde, de amor, de controle emocional, para que você vença no nome de Jesus Cristo, aleluia. Coloque um copo d'água, coloque peças de roupas, coloque em tua mente aquele que precisa de libertação, aquela causa que você tem vivido, que você tem chorado. Coloca agora no altar do Senhor, porque Ele pode transformar, Ele pode fazer e Ele vai fazer em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela vossa presença, porque a tua palavra diz, onde tiver mais de um reunido, ali eu estarei. Aleluias. Senhor, visita agora esta mente, este coração que necessita, Pai, da tua intervenção, necessita da tua misericórdia, meu Deus, porque somos falhos, somos pecadores, somos carentes da tua graça. Senhor, visita cada um agora, do alto da cabeça à planta dos pés, trazendo vida, trazendo paz de espírito, trazendo o amor de Cristo, quebrando as cadeias, amarras, repreendendo todo e qualquer impedimento na vida de cada um. Abre os olhos espirituais para que todos possam contemplar a tua glória, o teu querer e o teu poder. Aviva a obra que o Senhor tem na mão de cada um. Senhor, enquanto a tua igreja estiver na face da terra, nós sabemos que a tua graça e a tua misericórdia é conosco. Manifesta o teu querer e nós te louvamos. Em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Eu passo agora a palavra ao pastor Armindo. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Obrigada, Jesus. Aleluia. Amados, Aleluias. abra a tua Bíblia comigo no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Aleluias. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Nós vamos estar lendo o versículo 15 ao 23 ao 25. Abra teu coração nesse momento, porque vai ser uma palavra muito breve, a qual o Senhor nos tem colocado em nossos corações para ministrar em sua vida nessa noite. Aleluia. E como na última vez, o tema da mensagem era que Deus é esse? Hoje nós vamos ministrar que Deus é esse, que faz tantos sinais, prodígios e maravilhas. Aleluia. Que Deus é esse que você está esperando socorro? Eu já quero profetizar na tua vida que a qualquer momento Ele vai te socorrer. Eu creio. Que Deus é esse que você dorme triste, ou angustiado, ou abatido, ou aflito, ou depressivo, e através do Espírito Santo dele, ele vem com a misericórdia e renova a tua força, como a palavra diz, a cada dia. Graças a Que Deus é esse que te dá livramento sem os seus olhos humanos ver, mas no mundo espiritual ele continua te livrando a você, a tua família, a tua casa, livrando de toda a ação do adversário das nossas almas. Aleluia. Que Deus é esse? Oh, bendito. Aleluia. Vamos ministrar nessa noite. Esse texto se encontra aqui no livro de Atos, capítulo 17, versículo 15, ao 25. Vamos ler então. Diz assim: E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputavam na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer esse paroleiro? E outros: parece que é um pregador de deuses estranhos, porque ele lhes anunciava Jesus e a ressurreição. E tomando-o, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois saber o que vem a ser isso. Pois todos os atenienses e estrangeiros, residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio de Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servidor por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem nos dá a todos a vida, a respiração e algumas coisas. Todas as coisas. E todas as coisas, missionária. Glória a Deus, fiel e santo. Que Deus é esse? Obrigada, Jesus. Nenhuma obrigação ele tinha de dar para você e para mim. Todas as coisas. Ele poderia nos dar algumas coisas. Por quê? É verdade. Porque nós somos murmuradores. Nós somos falhos. Nós somos pecadores. E isso vem de lá da descendência de Adão e Eva. Verdade. Lembra do povo que estava com Moisés? Murmuraram e por tanta murmuração não entraram na terra prometida, a não ser Caleb, Josué e alguns que com eles estavam. Verdade. Não merecemos, igreja. Não somos merecedores. E nessa noite eu quero te apresentar, se você ainda não conhece, que Deus é esse. Aleluia. Paulo, ele está ali em Atenas
E a palavra de Deus vai dizer que Paulo ele está esperando a Timóteo, aqui no versículo 15, esperando a Timóteo e a Silas, porque eles foram ali, se retiraram por alguns minutos e Paulo está esperando eles retornarem para eles continuar a fazer a obra ali em Atenas. Mas a Bíblia diz que o espírito de Paulo se incomoda com tamanha idolatria que tinha naquele lugar. E naquela época eles disputavam altares, igreja. E Paulo está ali naquela situação e no versículo 23 diz assim: porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito aos Deus desconhecido. Então entra nessa história nessa noite comigo. Os atenienses e aquelas pessoas que estavam ali na época de Paulo, eles tinham vários altares. Altares de todo e qualquer tipo de Deus que você possa imaginar na face da terra. E há um altar que chamou a atenção de Paulo, porque era um altar que estava em branco, invisível, vazio, desprezado, que as pessoas passavam, via aquele altar vazio, e por mais ainda, estava escrito assim com uma placa: ao Deus desconhecido. Aleluias. Mas aquelas pessoas passavam ali e não viam nada ali, nenhuma imagem que trazia um olho bonito, ou um cabelo bonito, ou uma boca, seja de homem, ou seja de mulher, ou seja de animal, não tinha. Verdade. Mas eu quero te dizer que aquele altar já estava separado, porque aquele altar era o próprio altar do Deus vivo. Era o próprio altar que Paulo ia ministrar e pregar para aquele povo aquele dia. E aquele povo viria a se converter, se rendendo aos pés desse Deus. Aleluia. Que Deus é esse? Que chama Adão e Eva, no começo da palavra, lá em Gênesis, apresenta maravilhas para eles. Verdade. Coloca eles num jardim, chamado Jardim do Éden. Coloca Adão e Eva num paraíso e de repente a serpente engana Adão e Eva e ali Deus ele se entristece. A Bíblia diz que na virada do dia Deus procurava Adão e num daqueles dias que Adão pecou com Eva, Adão procurando Adão, chama por Adão e Adão com uma voz triste fala: estou aqui, meio escondido, com uma folha de mamona tampando as suas partes, porque já tinha pecado. Estava entristecido. Que Deus é esse? Aleluia. Se a palavra não tivesse escrita e não tivesse relatada para nós humanamente dizendo, com certeza, sem medo de errar, tanto você como eu, porque o ser humano ele tem esse DNA, isso vem de lá de Adão e Eva, vem de lá dos primogênitos. Aleluia. Com certeza, se você fosse Deus, mas a gente não é Deus, a gente tinha excluído Adão e Eva. Ou melhor, se fosse naquela época da ditadura, nós tínhamos fuzilado os dois. Por quê? Porque eu apresentei um jardim com um paraíso para eles viver e de repente eles erram, pecam. Agora vai ser a lei olho por olho e dente por dente. Não. Que Deus é esse? Glória a que Deus. Com tanto amor vai procurar Adão e Eva. É Jesus. Que Deus é esse que poderia ter consumido o jardim do Éden com umas labaredas de fogo e destruído? Verdade, porque é uma coisa para se irar, se você for analisar. É uma coisa que traz ira e o nosso Deus é um Deus de ira também. Verdade. Mas que Deus é esse? Meu Deus. Que a Bíblia diz que ele dispensa querubins com espada inflamada, coloca no jardim do Éden para guardar o jardim para mim e para você naquele grande dia. Aleluia. Entrar ali e usufruir daquilo que um dia Satanás tirou da vida de Adão e Eva. Que Deus é esse? Aleluia. Que com tanto amor, no decorrer da palavra de Deus, ele ainda permite que Adão e Eva venham a ser pais de filhos. Aleluia. Porque a Bíblia diz que Adão conheceu a Eva, Deus podia matar os dois. Verdade. Mas que Deus é esse que com tanto amor permitiu Adão e Eva ser pai e mãe de filhos. Glória. Porque a Bíblia diz que Adão conheceu a Eva e Eva concebeu a Caim e Abel, os dois filhos de Adão e Eva. Verdade. Que Deus é esse? Que quando a ira, o pecado chega através das narinas dele, aos olhos do nosso Deus, lá no terceiro céu,
Deus olha para a terra estava corrompida. Deus se ira. E que Deus é esse que ele acha graça aos olhos de um homem chamado Noé. Aleluia. E brada dos altos céus e fala: Noé, Meu pega Deus. a tua família, faz uma arca, entra dentro dela que eu vou poupar a tua vida. Detalhe, Oh, Deus gente. não tinha nenhuma obrigação de poupar a vida de seu Noé, coisa nenhuma. Verdade. A terra estava corrompida, era só Deus abrir o céu, descer fogo e destruir. Mas que Deus é esse Aleluia. que olha para uma família de É, Noé. Jesus. Coisa boa, amada, você que está me Grande assistindo. Deus. Coisa boa, guarde isso no teu coração. É Deus achar graça na tua vida. E quando Deus acha graça na vida do ser humano, Eu meu irmão, creio. não tem diabo, não tem É capeta verdade. que impeça a trabalhar de Deus na vida de um homem e de uma mulher na face da Verdade, terra. Senhor, aleluia. Deus achou graça sobre a vida de Noé e poupou a vida de Noé, da família dele e ainda de quebra de todos os animais. Que Deus é esse? Que Deus é esse, missionário? Verdade. Que através de um animal, de uma serpente, engana Adão e Eva lá atrás. E Deus poderia ter irado-se com todos os animais, falou, também não vai entrar nenhum bicho na arca, a começar pela cobra, pela serpente. Mas que Deus é esse? Que até a serpente Aleluias. entrou na arca. É por isso que nós Verdade. temos serpente hoje, porque se Deus tivesse excluído ela, não ia ter serpente na face da terra. Que Deus é esse? Que poupou até a vida da serpente, que não Verdade. tinha nada, o diabo usou ela, mas não foi Jesus. ela. E Deus poupou a vida até dos animais e salvou a Noé e toda a tua família. Que Deus é Glória esse? a Deus. Que chama um homem que era rico, não precisava de Deus coisa nenhuma, tinha bens, tinha coisas materiais. Você pode imaginar um homem mais rico do mundo hoje. Esse era Abraão. Aleluia. Deus acha graça sobre a vida de Abraão e Deus chama Abraão para ser pai das nações. E eu e você somos descendentes desse Abraão, de um amor que um Graças dia a esse Deus. Deus Aleluia. chamou Abraão e fez esse Abraão pai das nações. Verdade. Que Deus é esse? Aleluias. Que de repente pede Isaac para Abraão e fala, eu quero ver se você acredita mesmo em mim, no teu chamado. Eu quero teu filho. E Abraão, obedecendo, levou Isaac lá para o monte para sacrificar. Deus não tinha nenhuma obrigação de preparar uma ovelha para Isaac não ser sacrificado. Verdade. Que Deus é esse que desce no monte, prepara uma ovelha que se encontra atrás de Abraão e na hora do sacrifício que ele emola o cutelo que ele vai matar Isaac, a voz desse Deus fala, Abraão, ele para, não faça tal coisa. Aleluia. O sacrifício está atrás de você. Grande A Bíblia diz que Deus. Abraão olha e tem um cordeiro. Glória E a Abraão Deus. tira o filho dele do altar e sacrifica o cordeiro no lugar de Isaac. Que Aleluia. Deus é esse? Que olha para o primo de Abraão. Teu nome. Quando outra vez Aleluia. a terra estava corrompida, Sodoma e Gomorra estava literalmente em pecado. Deus se ira de uma maneira e Deus ia destruir, e destruiu de fato Sodoma e Gomorra. Mas que Deus é esse? Que chama Ló, separa Ló, envia anjos até a casa de Ló, manda Ló se preparar, porque ele vai tirar a família de Ló dali, salva a sua mulher que infelizmente olhou para trás e virou uma estátua de sal ali naquela oportunidade. Mas que Deus é esse que teve tanto amor para salvar Ló e toda a sua família, menos a sua esposa, porque se ela não tivesse olhado para trás, ela estaria viva. Que Deus é esse, igreja? Que tanto amor, que tanto carinho, que tanto poder, esse Deus ele dispensa até os dias de hoje, ele trabalha em nosso meio. Verdade. Que Deus é esse que não levou em consideração a desfeita, o desprezo, a gargalhada de uma mulher chamada Sarai, que estava atrás da tenda, quando ele falou, mandou os anjos lá na tenda de Abraão, falou, vou dar um filho para tua esposa. Ela debochou de Deus, ela riu de Deus, ela zombou de Deus. Deus não tinha obrigação de abrir a madre de Sara, e muito menos de mudar o nome dela, de Sarai para Sara, coisa nenhuma. Verdade.
Mas Deus, Ele é tão fiel, Ele é tão poderoso, Ele é tão amoroso, que Deus é esse que abre a madre de Sara, muda o nome dela de Sarai para Sara, e ainda de lambuja ainda dá um filho, e esse filho vem a ser Isaac futuramente. Que Deus é esse? Que Deus é esse que eu prego nessa noite? Grande e poderoso. Você está passando por uma cova? Você está passando por uma situação que você se encontra numa cova? Que Deus é esse? Meu Deus. Que o menino que tinha espírito excelente é traído, prepararam, armaram para ele. Ainda essa semana nós estávamos indo num lugar, estava eu, missionária e minha enteada Isabela, nós estávamos falando, as pessoas elas armam. As pessoas de fato até os dias de hoje elas armam. Se as pessoas sentirem inveja de você, elas armam. Elas preparam armadilhas, elas preparam emboscadas, elas preparam situações para você não se ver amarrado a uma situação que você não tem saída. Fizeram assim com esse Daniel. Se estão fazendo assim com você, é esse Deus que eu estou pregando nessa noite, que Ele vai entrar com você. Assim como Ele entrou na cova com Daniel. Esse menino, ele tinha espírito excelente, ele foi traído, lançaram ele na cova dos leões. E Deus entrou com ele na cova. Deus não livrou Daniel da cova, Deus entrou com Daniel na cova. Aleluia. Que Deus é esse? Como você pode explicar? Os leões estavam todos famintos. Ao Deus desconhecido. Aleluia. Ninguém viu a hora, o minuto. Verdade. Ninguém bateu uma foto. Ninguém muito menos conseguiu tirar uma selfie de Deus descendo na cova com Daniel. Eu só sei que está escrito na Bíblia que no dia seguinte o rei Dario foi lá e gritou lá embaixo na cova: Daniel, filho do Deus vivo, dar-se-ia que o Deus a que você serve te livrou. Daniel olha para cima e diz: ó rei, vive eternamente. O Deus, esse Deus que eu estou pregando, um Deus desconhecido. Mas Daniel falou: o Deus a quem eu sirvo, Ele me livrou do poder dos leões. Graças a Deus. Que Deus é esse que passeia no fogo com Sadraque, Mesaque e Abidnego? Com toda a tecnologia que você tem no mundo hoje, se você puxasse para a época de hoje, você não conseguiria tirar uma foto ou uma imagem de Deus entrando com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ou até mesmo aquelas câmeras que pegam a pessoa passando no fogo com sensor de calor, você não ia ver. Mas ele entrou e passeou no fogo com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Aleluia! O negócio foi tão horripilante, o negócio foi tão terrível, assim, a nível de falar, tão poderoso, que o rei Nabucodonosor, quando ele olhou, ele viu o quarto homem. Quem era esse quarto homem? Era o Deus que Paulo estava pregando naquele dia. Era o Deus desconhecido. Aleluia. Que Deus é esse que eu estou te pregando nessa noite? Meu Deus. E hoje, você deve estar se perguntando: Pastor Armindo, eu preciso de algo, eu preciso de uma cura. Então eu já vou encerrar a mensagem por aqui e vou profetizar na tua vida. Aleluia. Esse Deus que Paulo um dia escolheu um altar chamado ao Deus desconhecido. Ele deixou um texto escrito em Isaías capítulo 53, versículo 5, se você precisa de uma cura. Aleluia. Esse texto ele diz assim: Ele foi moído pelas nossas transgressões e ferido pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aleluia. E sobre as tuas pisaduras. Eu quero declarar que você já está sarado, que você está curado, que você está liberto. Aleluia. Esse é o Deus que eu prego para você nessa noite. Santo Deus. Pastor Armindo, eu preciso de uma porta. Então recebe essa profecia na tua vida de Isaías 45, 2, que diz: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, despedaçarei as portas de bronze e os muros de ferro. Aleluia. Deus está quebrando as portas fechadas, está abrindo a porta para você nessa noite. As portas que estão fechadas, Deus está destruindo e abrindo as portas do emprego, do trabalho, das oportunidades para você nessa noite. Que Deus é esse? Pastor Armindo, eu preciso de uma libertação. A Bíblia diz em João 8,36: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém. Plural. Ele não está dizendo só para você que está ouvindo essa mensagem agora. É verdade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente será livre. Só você, tua casa não. Não. Se o Filho verdadeiramente vos libertar, é profético que eu estou profetizando na tua vida. Aleluia. Verdadeiramente, ele está dizendo em João 8,36. Sereis livres. Ele está falando, você e toda a tua casa será livre. Creio.
E para finalizar essa palavra dessa noite, a esse Deus desconhecido, a palavra dele, a palavra de Deus diz em João 10:10 que o nosso adversário ele veio matar, roubar e destruir. Mas eu quero profetizar e declarar na tua vida, na sequência desse mesmo texto de João 10, lá em diante, se você for ler, ela fala que mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Amém, o que está morrendo na tua vida? Aleluia. O que está prestes a morrer? O que já entrou na UTI? O que está acontecendo? Aleluia. Eu quero te dizer que o Deus que Paulo um dia pregou lá atrás, lá em Atenas, para os atenienses, para aquele povo idólatra, eles deixaram um altar escrito ao Deus desconhecido. E esse Deus desconhecido, ele está te dando vida. Aleluia. E vida com abundância. Amém, ele está resgatando, Jesus. Ele está curando, ele está libertando, ele está salvando. Ele está entrando onde você não pode entrar. Ele está pisando onde você não pode pisar. E ele está falando por você o que você não pode falar. Deixa que Deus fala, deixa que Deus cuida e deixa que Deus trata. A palavra do Senhor diz que ele prepara uma mesa perante nós, diante dos nossos inimigos. Aleluia. Então você descansa o teu coração nessa noite. Amém. E guarde isso no teu coração. Você pode estar perguntando, mas que Deus é esse? Ele está dentro de você e está te socorrendo nessa noite. E você terá um sinal da parte desse Deus. Nós cremos. Nossos olhos não podem ver, mas nós podemos sentir esse Deus. Aleluia. Que liberta, que cura e que salva. E que te dá uma vitória muito grande nessa noite. Eu creio. Tome posse dessa palavra, porque o nosso Deus, ele vive e reina para todos sempre. Graças a Deus. Talvez naquele grande dia você fala, nossa, pastor amigo, eu estava assistindo aquele vídeo, eu senti uma coisa assim, né? Uma alegria tão grande. É o Deus que Paulo pregou, é o Deus desconhecido. Verdade. Mas é loucura, mas a Bíblia diz assim, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da palavra. Aleluia. Parece loucura. Olha o que o texto diz aqui, Deus. Antes de finalizar. Papai. Eles estão dizendo assim, ó, no versículo 19, e tomando-o, o levaram ao Areópago, dizendo, poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazem aos ouvidos. Queremos, pois, saber que venha a ser a isso. Paulo está pregando um Deus. É fácil você querer um Deus que você pode tocar. É fácil você querer um Deus que você pode acender uma vela. É fácil você querer um Deus que você pode dar uma rosa para ele. Eu vou pregar. É fácil você querer um Deus que você pega um barquinho, vai lá, pula 7 ondas e oferece para ela, a irmã Jonas. É fácil você pegar, acender uma vela de 7º dia para o Jorge. É fácil, porque você está vendo. Duro é você querer no que você não vê. E é esse que você não vê que está te libertando dessa idolatria hoje. Glória porque naquela época eles podiam ver. E isso trouxe uma certa revolta lá no rei. Porque ele pegou e falou assim, mas que coisa estranha é essa que você está trazendo, Paulo, para nós, que a gente não vê? Essas doutrinas, essas coisas estranhas. A gente quer saber. Aí Paulo falou, então vocês querem saber, eu vou pregar. E aí Paulo pregou. E Deus fez a obra naquele povo, naquela oportunidade. O Deus que você não vê é o Deus que age em teu favor. Graças a Deus. É o Deus que entra onde você não pode entrar. É o Deus que entra na fornalha, que entra na cova, que passa na água, você não se afoga, que dá livramento, que dá escape, glória a Deus, que te protege, te blinda e oculta você e toda a tua casa da fúria do adversário. Sinta-se renovado por essa palavra e receba ela no teu coração nessa noite, porque esse Deus ele vai fazer sinais, prodígios e maravilhas na tua vida nessa noite. Que Deus é esse que faz um homem tocar o cajado no mar e o mar abrir? Que Deus é esse? É tremendo. É o Deus poderoso de Israel. Amém? Feche teus olhos, curve tua fronte. Amém, Jesus. Deixa eu fazer uma oração por você. Em seguida, a missionária Isabel, se ela tiver algum recado, ela vai passar. E depois a gente faz a bênção apostólica. Amém? Feche teus olhos, Pai. Em teu nome, Jesus, nós ministramos a tua palavra nessa noite, ó Deus. Sim, aleluia. E a qual Paulo, aquele dia, escolheu aquele altar do Deus desconhecido. É esse Deus que eu quero ministrar na vida dos meus irmãos que nos acompanham nessa hora, Pai. Ó Deus, a tua palavra diz, fazei prova de mim, eu faço prova do teu nome agora, Senhor. Aleluia. Onde houver uma vida enferma, sim, que o Senhor venha trazer a cura.
Sim, Onde Pai, houver uma em nome vida de necessitando de uma Jesus. porta, que o Senhor venha abrir esta porta. Sim, Eu faço Pai, em prova nome do teu de nome, Jesus. Jesus. Que o seu nome venha ser glorificado com Sim, testemunho meu através Deus. dessa ministração nessa Sim, noite, Pai, ó nós Pai. cremos, Onde Pai. houver uma vida que necessita de libertação, Sim, ao meu Deus Deus. que Paulo pregou ali em Atenas, Pai. Que o Senhor venha fazer essa obra de libertação nas Sim, famílias Pai, que em estão nos nome de assistindo. Jesus Cristo. Restaura casais, restaura Sim, casamento, meu Deus, restaura entra lares, com poder. restaura sentimentos, ó Pai. Entra Restaura com a situação vida. dos filhos, Pai, a saúde de toda a parentela, do maior Sim, ao meu menor, do Deus. mais velho ao mais novo, aos que nos acompanham. Pai, passa com a Sim, tua Pai. unção, Pai, de poder, unção e glória sobre Sim, esta meu água Deus. que está nessa mesa ou essa garrafa d'água, aos objetos que estão aí, Pai, onde chegar o som da nossa voz, que o Senhor toque, que o Senhor cure, que o Senhor liberte, e que o Senhor venha fazer os Sim, sinais, Pai. prodígios e maravilhas Sim, ao Pai, meio nós dessas cremos vidas que no nos milagre. acompanham, Pai. Como ministro Em da tua nome de palavra, eu as Jesus. abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, Sim, meu Deus. e que tua palavra venha ser glorificada com testemunho Sim, nessa Pai, noite, nós que o cremos, Deus de Pai. Paulo faça esses sinais, esses prodígios, essas maravilhas, em Sim, nome meu de Deus. Jesus. Em Amém, nome de amém, Jesus, e amém. graças a Deus, Graças amém. a Deus. Tem algum louvado recado, seja missionária? Deus. Amados, na próxima quarta nós estaremos trazendo a santa e bendita palavra. E nesse período, nesta semana, levante um jejum, se é que você ainda não está fazendo. Levante um jejum no Salmo 27, porque o Salmo 27 ele diz: Deus é a nossa luz e salvação, né? Então, coloque, desembanhe a espada, né, da palavra, porque as nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Aleluia. Deus vai te dar essa vitória. A palavra ela foi ministrada. Fique durante toda essa semana em oração. Na próxima quarta, na guia do Espírito Santo, estaremos aqui. Amém? Deus seja louvado na tua vida. Aleluia. Estenda as suas Glória a mãos no Deus. ato de receber. Que o grande amor de Deus, a seja. graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Assim seja. e as infinitas consolações do Espírito Santo de Deus permaneçam em nossas vidas até a sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Até a próxima Amém. ministração, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Olha para lá que ela vai.